Aleluia. Cumprimenta o irmão ungido que está perto de você e você pode se sentar. Obrigado, grupo de música. Vocês podem sentar também. Aleluia. Deus é bom. É o irmão que você não conhece também, cumprimente ele também, viu? Cumprimente só quem você conhece, não. Temos sempre muita gente nova chegando, graças a Deus. A igreja está crescendo, a palavra está sendo pregada, e toda essa região do Janga, todo o litoral de Paulista, toda a cidade de Paulista, todo o estado de Pernambuco, todo o Brasil serão alcançados por essa palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. E o Senhor colocou no meu coração para esta noite um tema que eu não costumo pregar assim, por pontos, dessa forma, mas vai dar certo. 5 passos para alcançar as promessas. Diga 5 passos para alcançar as promessas. Eu acredito que cada um de nós tenhamos promessas da parte de Deus para se cumprirem. Existem profecias que nós fomos objeto dessas profecias, palavras específicas que foram liberadas sobre nossas vidas, às vezes através de um profeta, às vezes através de alguém, às vezes aqui no púlpito, o pastor falando, o pregador falando. Existe aquela palavra, sabe aquela palavra que ela vem, que parece que só está a gente no culto, que só está a gente e o pregador, e que parece que o pregador estava na casa da gente, sabendo o que estava passando lá na casa da gente. Teve um irmão, uma pessoa que visitava aqui, e a família dele é daqui, e depois ele estava reclamando com a família. Ele disse, vocês ficam contando o que acontece aqui em casa ao pastor, aí quando eu vou para lá, o pastor fica falando as coisas que acontecem aqui. Mas não é que ninguém traz para a gente, é que o Senhor traz palavras inspiradas que vão alcançar os corações. E num universo aqui de 1.500 pessoas que eu consigo ver aqui, você consegue ver 1.500 pessoas aqui? Mas o Senhor fala diretamente a cada coração. E existem palavras que são gerais, existem palavras que são específicas dentro de uma palavra geral, e existem promessas que estão na Bíblia, que nós fomos objeto dessas promessas também. Essas promessas cabem para nós. Nós vemos algumas promessas que foram feitas a Abraão, por exemplo, no Rema, uma aluna me perguntou depois da aula, disse, professor, eu estava vendo que muitas promessas que tem na Bíblia, que a gente ouve numa pregação dizendo que é para a gente, mas eu ouvi um pastor dizendo que, na verdade, não são para a gente, são para Abraão, são para o povo judeu. Só que em Cristo, a bênção de Abraão chegou até nós. Então, tudo que é promessa de Abraão, tudo que é promessa para Abraão, são promessas para nós. E, na verdade, para nós já são uma realidade. Porque uma promessa é antes de acontecer. Depois que acontece, é uma realidade. Mas existem realidades espirituais, algumas são promessas, outras já são realidades, que para alcançarmos precisamos da fé, porque o justo viverá pela fé. A fé é um estilo de vida daquele que nasceu de novo. Jesus, ele nos reconectou com o Pai através do seu sacrifício. Você sabe que no Éden nós vivíamos conectados com Deus, não havia pecado, não havia separação entre Deus e o homem. E Deus tinha comunhão perfeita com o homem. Quando o homem decidiu obedecer a Satanás, essa comunhão entre o homem e Deus, ela foi quebrada, porque o pecado faz separação. Deus não tem comunhão com o pecado. Mas então veio Jesus como homem. Foi um homem que pecou, era um homem que precisava fazer essa religação. Então, por mais que Jesus fosse Deus, lá em Filipenses no capítulo 2 vai dizer que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele se fez homem, por mais que fosse Deus, ele tirou a roupa de Deus, ele tirou a glória de Deus da vida dele e veio como homem para nos reconectar com Deus. Como ele não teve pecado, ele conseguiu fazer essa religação. E todo o pecado que era meu e seu, ele carregou sobre ele, pagou o preço morrendo naquele madeiro. Mas como ele não tinha pecado na vida dele, a morte não pôde segurá-lo. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou, voltou para o Pai. E quando nós recebemos a Jesus como Senhor, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir.
que é o nome de Jesus. Quando nós estamos nele, nós estamos acima de tudo isso, de todo principado, de todo poder que vem contra as nossas vidas. Jesus é maior. E se eu estou em Jesus, eu estou guardado dessas coisas. Amém? Então a gente vai trazer esses 5 passos que eu falei, mas antes de trazer esses 5 passos, eu quero fazer uma introdução. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18. A gente vai ler os versículos 18 e 19. Primeira Timóteo 1, 18 e 19. E vai dizer assim... é quando diz assim, vai dizer assim que bota no telão, né? Eu estava esperando colocar no telão. Aí quando disse, vai dizer assim, aí colocou. Este mandamento te confio, meu filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo dando uma instrução ao seu filho Timóteo, filho na fé. O apóstolo Paulo não era o pai natural de Timóteo, mas ele era aquele mentor espiritual, aquele pai espiritual, por isso ele o chama de filho. Certa vez um pregador, iniciando, em treinamento ainda, ele falou que ele pregou sobre o casal Paulo e Silas. Ele disse que Silas era uma mulher, a mãe, estavam procurando Timóteo, seu filho. E no final da pregação a pessoa se converteu. Então, por mais erro que teve, mas alguém foi alcançado por aquela palavra. Mas o apóstolo Paulo está trazendo uma instrução para Timóteo. Meu filho, olha, segundo as profecias de que antecipadamente você foi objeto, combate firmado nessas profecias o bom combate. Qual é o bom combate? O bom combate da fé. Viva firmado na fé, firmado naquilo que Deus tem para você. E lembre, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que as coisas não forem tão favoráveis, e deixa eu dizer para você, nem sempre as coisas vão ser tão favoráveis para nós. Nem sempre as coisas vão estar acontecendo plenamente do jeito que a gente quer. Problemas vão se levantar, mas eles não podem nos derrubar, eles não podem nos parar, eles não podem anular as promessas e as palavras de Deus a nosso respeito. Mas em alguns momentos que a pressão vem, a gente precisa lembrar as profecias que a gente tem, as palavras que foram liberadas para nós. E se você pensa, mas nenhum profeta nunca levantou para mim para me dizer alguma coisa específica. Tudo que está na Bíblia é palavra profética também. E muitas dessas palavras proféticas são direcionadas para nós. Então veja essas promessas e traga elas para você. E declare elas sobre a tua vida. Lá em Efésios 1 mesmo, o apóstolo Paulo orando, ele disse, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E o irmão Kent Reagan, ele disse que orou durante anos essa palavra. Então, o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele está dizendo, eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos, para vocês perceberem essas coisas que eu acabei de dizer. E o irmão Reagan, ele orava, Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa perceber a grandeza do meu chamamento, para que eu possa perceber a riqueza da glória e da tua herança nos santos, para que eu possa perceber a suprema grandeza do teu poder para com os que cremos. Então eu posso pegar palavras que foram liberadas, que estão na Bíblia, e adaptar uma oração para a minha vida, para que eu possa crer, para que eu possa declarar em cima disso. Então você foi objeto de profecias. E eu preciso entender, nem sempre tudo vai estar favorável, mas no momento em que a pressão vem, se firma na palavra. No momento em que as coisas não estão tão favoráveis, te agarra na palavra. Fica com a palavra. Mas parece que não vai acontecer. Fica com a palavra. E a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Então a fé é um estilo de vida de todo aquele que nasceu de novo. Quem é justo? Aquele que nasceu de novo. Ele foi justificado. Ele foi feito justo através do sacrifício de Cristo. Aí alguém vai dizer, mas não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia de fato fala isso, mas ela fala sobre justiça própria.
Você não é justo pelo que você fez, você é justo pelo que Jesus fez. Isso também está dentro do conceito de graça, que a gente pregou na semana passada. Graça é um favor imerecido e, ao mesmo tempo, é uma capacitação sobrenatural para eu andar do jeito que Deus me chamou para andar. Agora, eu te convido a abrir tua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15. A gente vai ver rapidamente os 3 tipos de homem descritos na Bíblia. E não é homem, pessoa do sexo masculino, é homem, ser humano. Volta um versículo, por favor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então eu queria um voluntário aqui, por favor. Pode manter o versículo. Um voluntário. Só um de cada. Pronto. Pode vir, pastor Eric. Pode vir também, pode vir mais um. Vão ser 3. É para a gente aproveitar que os senhores ficaram de pé. A gente já aproveita logo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, quem é o homem natural? Os 3 aqui são crentes, nascidos de novo, amém? Um é até pastor, viu? Mas vamos, nesse exemplo, entender que Murilo, rapaz, teu cabelo, que é isso tu bota teu cabelo, hein? Rapaz, tá bonito. Banha Zezé. Então, Murilo, vamos, nesse exemplo, entender que Murilo é um homem natural. O homem natural, ele não aceita as coisas de Deus porque eles são loucura. Ou seja, alguém que não nasceu de novo, ele não consegue discernir as coisas de Deus. Então, às vezes, você tem uma promessa da parte de Deus, você está vivendo alguma coisa da parte de Deus e você chega todo empolgado para compartilhar com alguém do teu trabalho, para compartilhar com alguém da tua família, que ainda não é nascido de novo. A pessoa olha para tu assim e diz, meu Deus, perdendo tempo na igreja, perdendo tempo o pastor manipulando ele, o pastor enganando ele, tomando dinheiro dele, e isso e aquilo. Eu tomo dinheiro de ninguém não, viu? E isso e aquilo. Por quê? Porque ele não entende as coisas de Deus. Porque eles são loucura, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, eu não tenho como convencê-lo das coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não tem uma vida espiritual. Então, ele não tem como entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Continua. Porém, o homem espiritual, eu vou colocar o pastor, né? O homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele entende as coisas espirituais. Ele julga todas as coisas, ele discerne todas as coisas. Por quê? Porque ele nasceu de novo, ele é um homem espiritual. Aí continua. Eu vou convidar o pastor Eric para subir, por favor. Sobe, se tiver com a vida santa, pode subir. Aí eu vou te pedir para colocar no capítulo 3, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer, eu, porém, irmãos, quando vos pude falar, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Existem pessoas que nascem de novo, então ele não é um homem natural, ele nasceu de novo, ele é um homem espiritual. Só que existem homens espirituais, existem pessoas que nasceram de novo, mas elas não estão tendo uma vida tão ligada naquilo que Deus tem para a vida delas. Elas estão tendo uma vida que muitas vezes não está agradando tanto ao Senhor. E às vezes a gente precisa sacudir essas pessoas. Não é o caso dele, mas como ele é trocadinho aqui, ele aguenta. Ele aguenta os carinhos do pastor. Olha, aqui está tudo certo, viu? Ele não vai ficar com raiva de mim, não. Você para rir, não. Às vezes alguém está chegando e se assusta com as tapas da gente. Não viu nada, né? Então, nasceu de novo. Vi Luan ali rindo. Luan, ontem eu dei um abraço em Luan, bati aquele... Calma, Luan, você aguenta. Viu? Pega uma carcaçazinha que você aguenta. Então, o homem espiritual, ele nasceu de novo, mas ele não está andando do jeito que Deus quer que ele ande. Lá em Gálatas, no capítulo 5, vai falar sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito.
As obras da carne são conhecidas e são prostituição, lascívia, impureza, idolatria. E ele vai dizer várias obras da carne. Ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, temperança. E ele vai dizer o que alguém que nasceu de novo e carrega o Espírito Santo deve produzir como fruto. Então, se a pessoa nasceu de novo e está se cuidando espiritualmente, ele vai ser um homem espiritual e vai produzir fruto do Espírito. Mas se alguém nasceu de novo e não está andando tanto daquele jeito, então ele sobe um degrau, ele não está no mesmo patamar do homem natural. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Ele é um homem espiritual, mas que na verdade não está vivendo a sua espiritualidade. Ele tem sido um homem carnal. Não ele, viu? Ele é uma bênção, homem de Deus, canta. Tu viu ele cantando aqui? Todo animadinho, ele tem um swing assim cantando. Homem de Deus. Mas às vezes, a pessoa não está vigiando tanto e ela está vivendo na carnalidade. Mas Deus nos chamou para vivermos na espiritualidade, como homens espirituais. Aí agora eu vou trazer uma outra explicação, eu vou pedir para vocês descerem, mas eu vou utilizar ainda de vocês nesse exemplo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, vai dizer que o Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele vai falar da tripartição do homem, que o homem é dividido em 3 partes. Nós vimos os 3 tipos do homem. O homem espiritual, o homem e o homem. O homem. Rapaz, eu vou fazer tudo de novo. O homem espiritual, o homem natural, e o homem carnal. Esqueça, é só por exemplo, viu? Aqui é tudo espiritual. Então nós vimos os 3 tipos do homem descritos na Bíblia: espiritual, natural e carnal. Agora, a gente leu sobre a tripartição do homem. O mesmo homem, ele tem 3 partes. Ele é um espírito, ele possui, agora Léo, vem para aqui para o meio, por favor. Ele possui uma alma e ele habita em um corpo. Então, o homem é um espírito. Quem o homem é? O espírito. Então, quando o corpo ele morre, o homem não some. Por quê? O homem é um espírito. O homem habita em um corpo e possui uma alma. O que é a alma? A parte dos sentimentos, emoções, tua personalidade, teu temperamento. Está tudo na tua alma. Ao mesmo tempo, está aquela chateação, está aquela emoção, está aquela chatice que a pessoa tem. Tudo é na alma. Porque é aqui o centro das emoções e dos sentimentos. Mas o Espírito é o que nos conecta com Deus. Quando Deus fala conosco, quando a gente nasce de novo, o Espírito de Deus vem habitar dentro do homem. E o Espírito de Deus habita junto com o espírito humano. Então, o que Deus fala com a gente, Ele fala com o nosso espírito. Então, existe uma voz do espírito, existe uma voz da alma e existe uma voz do corpo. Existe uma voz do espírito, da alma e do corpo. O que a alma vai procurar? A alma vai procurar conforto. A alma vai procurar algo que alise as suas emoções. O Espírito vai procurar aquilo que nos conecta com Deus. Aquilo que é melhor para a nossa vida espiritual. Que nem sempre vai ser o melhor para a nossa alma e para o nosso corpo. Às vezes o Espírito vai querer que a gente ore por uma pessoa desconhecida. Aí a alma diz, que vergonha, eu nem conheço ele. O que é que ele vai pensar de mim? Mas o Espírito quer fazer isso. Às vezes o Espírito vai te conduzir para ir para um evangelismo. Ou para vir para o culto e você está cansado, está com sono. Aí o teu corpo está dizendo, fica na cama mais um pouquinho. Desliga esse despertador e fica. Aí o corpo quer ficar. A alma quer acompanhar o corpo nisso aqui, mas o Espírito quer nos levar para esse lugar, onde Deus vai nos levar para onde Ele quer. Toda decisão que a gente vai tomar, a gente precisa tomar guiado pelo Espírito. Não podemos ser guiados pela alma, nem podemos ser guiados pelo corpo. Mas precisamos cuidar dos 3. A gente vai cuidar da nossa vida espiritual lendo a palavra, vindo para os cultos, ouvindo ministrações da palavra de Deus, nos guardando das coisas carnais do mundo. A gente está cuidando do nosso espírito, deixando o nosso espírito mais forte. A gente vai cuidar da nossa alma também com descanso, também cuidando da nossa vida familiar, também cuidando do nosso casamento,
Também mantendo um ambiente de paz dentro de casa. Isso vai cuidar da nossa alma para que a gente fique bem. E esse cara aqui, ele precisa ir para a academia. Esse cara aqui, ele precisa ficar mais forte. Por que vocês estão rindo? Eu estou falando do corpo. A gente precisa cuidar do corpo também. Por quê? Se o espírito estiver bem, se a alma estiver bem, e o corpo não estiver bem, ele não vai sustentar o espírito e a alma. Então essa história de, porque crente não bebe, mas crente come muito. Né? Aí come de tudo. Não é o caso de Murilo. Murilo se cuida no que ele come. Mas tem gente que come de tudo, não cuida do corpo, não faz nada para cuidar do corpo. Aí, meu irmão, o espírito e a alma estão prontos, mas o corpo não aguenta e a pessoa vai conhecer o Senhor mais cedo. Vai se encontrar com o Senhor mais cedo. Por quê? Porque não cuidou do corpo. Os três precisam estar bem cuidados. Você quer alcançar as promessas de Deus para a tua vida? Você precisa cuidar dos três. Cuide do pastor Eric, cuide de Léo, cuide de Murilo. Cuide dos três. Cuide da tua alma. Cuide do teu espírito, principalmente, e cuide do teu corpo. E as decisões que você vai tomar, escute o pastor Eric. Escute o teu espírito, porque ele está conectado com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai falar com o teu espírito. Amém? Salva de palmas para os três. Feita a introdução. Essa era a introdução, mas vai ser rápido agora. Passo a falar dos 5 pontos para alcançar, os 5 passos para alcançar as promessas. Então, o primeiro, tomarmos cuidado com aquilo que a gente ouve. Diga, ouvir. Ouvir. Então, ouvir certo é muito importante para a gente pensar certo e isso nos levar para o lugar que Deus tem para a nossa vida. Para a gente alimentar o nosso espírito da forma certa, a gente precisa ouvir certo. Para a gente alimentar a nossa alma da forma certa, a gente precisa ouvir certo. E lá em Romanos 10, 17, vai dizer, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Vai ter versão que vai dizer que a fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, o que você tem ouvido vai alimentar dentro de você algo que vai crescer, que pode ser fé e pode ser incredulidade. Se eu só escuto pessoas que reclamam, se eu só escuto pessoas que murmuram, se eu só assisto jornal, se eu só assisto televisão, eu estou alimentando dentro de mim fobias, eu estou alimentando inseguranças, eu estou alimentando medos. Aí depois tem gente que não consegue dormir direito, tem gente que fica com medo das crises que vão se levantar, que ficam com medo de tudo que vai acontecer, que está para vir. Por quê? Porque ficou se alimentando de coisa errada. Outro dia eu estava num lugar e tinha uma televisão ligada, e eu estava conversando, morreu fulano em tal lugar, assim. Daqui a pouco outra notícia. E a gente conversando, mas eu ouvindo aquilo que estava ao fundo. Daqui a pouco um homem saiu de moto, acidente de moto e morreu. E daqui a pouco fulano saiu e morreu. Eu disse, rapaz, não dá para mudar isso aí não. Não tem uma coisa boa, é só morte. Antigamente tinha o Bandeira 2, né? Meu amigo, você já começava o dia bem, né? E atenção! Morre vítima de 50 balas perdidas, elemento... Meu amigo, se você passasse um pano assim embaixo do rádio, tava lá, vinha vermelhinho de sangue. Aí a pessoa, pronto, vou começar bem o meu dia. Ouviu, meu amigo, eu não sei como é que era isso não. Gente indo para o trabalho, no carro, ouvindo Bandeira 2. Não, acrescenta em quê na vida de alguém? Saber quantas pessoas foram assassinadas no dia anterior. Só traz medo, meu irmão. Aí você não cuida do que você ouve, aí vai alimentar dentro de você medo. Aí sai, fica com medo. Aí alguém da família sai, fica com medo. Mas não, olhe, eu vou orar para Deus cuidar de você, para Deus proteger você. Mas essa oração está sendo guiada pela fé ou pelo medo? Às vezes pelo medo. Ei, oração
guiada pelo medo, não tem efeito. Porque a gente se comunica com Deus através da fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Deixa eu te dizer, Hebreus 11:1, está isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ele não diz das coisas boas que se esperam. Ele diz das coisas que se esperam, boas ou ruins. Se você crer, vão acontecer. Só que tem gente crendo em tudo que é negativo. Tem gente crendo em tudo que é ruim. Por quê? Porque tem gente ouvindo tudo que não presta. Ei, inclui na tua rotina diária ouvir pregações. Inclui na tua rotina diária colocar no canal no YouTube Verbo da Vida Janga. Lá vai ter várias pregações excelentes. E algumas pregações minhas também. Vai ter algumas pregações excelentes e algumas minhas. Verbo da Vida Zona Norte, Verbo da Vida Sede. E não tem só Verbo da Vida não, tem um bocado de outras aí, de outros ministérios também muito boas. Só que eu garanto as do Verbo da Vida, que eu sei, né? Às vezes tem umas pregações também que misericórdia, é melhor não ouvir. As do Verbo da Vida eu sei que são boas, por isso que eu recomendo. Mas eu sei que tem muitas outras boas também. Lá em Isaías 55:3 vai dizer: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fiel bondade prometida a Davi. Ele diz: ouça-me, me dê ouvidos e venha a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Davi, muitas vezes ele falava com a própria alma. Então, às vezes a tua alma está angustiada, meu irmão, veja o que você ouve. Alimenta a tua alma de coisas boas, da palavra. Tudo que for bom, puro, agradável, de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude há, que isso ocupe o vosso pensamento. Lá em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ei, ocupa teu pensamento com o que é bom. E como eu vou ocupar meu pensamento? Ocupando os meus ouvidos com o que é bom. Agora o segundo passo, ver certo, diga ver certo. Ver certo. Então o primeiro foi ouvir certo, vamos falar ouvir certo. Ouvir certo. Segundo, Provérbios 23:7, a primeira parte vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como se vê, como você se vê em sua alma, como você se imagina em sua alma, assim você é. O que você vai produzir em você de resultado é fruto de como você se vê. A gente vai ver os espias, quando eles foram enviados por Moisés para espiar a terra prometida por Deus, eles voltaram com um relatório: olha, a terra é boa, a terra é do jeito que o Senhor falou, a terra é do jeito que o Senhor prometeu, porém, lá tem muito gigante. A gente não vai conseguir contra aquele povo não. Por quê? Aquele povo olhava para a gente como se fôssemos gafanhotos. Como é que eles sabem que o povo olhava para eles como se eles fossem gafanhotos? Ele disse: assim éramos aos seus olhos e assim também o éramos aos nossos próprios olhos. Na verdade, assim éramos aos nossos olhos. Por isso que assim também éramos aos olhos dos outros. Porque como você se vê, você imagina que os outros também te veem. Então veja certo. Veja a si mesmo conforme a palavra de Deus diz de você. Não, porque eu sou miserável, pobre, cego, nu. Misericórdia, irmão. Não, mas não está na Bíblia. Está na Bíblia, mas não se refere a você, não. Se refere àquele que pensa que é alguma coisa por causa do próprio mérito. Ei, lembre, você é muita coisa sim, mas por causa do mérito de Jesus. Não é por causa do que nós fizemos, não. Imagine você ir para uma exposição de arte, que está cada vez mais difícil ter alguma coisa boa. Eu vi uma que o cara pega uma lata de tinta e joga assim, aí todo mundo... Ficou uma mancha de tinta. Meu Deus do céu. O outro empilha um bocado de balde com areia dentro. Aí fica um bocado de balde, aí ele solta os baldes. Prum. Aí todo mundo... Meu Deus do céu. Tem umas pinturas que eu fazia com 5 anos de idade, com aqueles... que é melhor do que muita pintura que tem. Mas vamos lá, vamos considerar ainda, antes disso, quando as pinturas eram bonitas, vamos considerar uma pintura de Michelangelo, na Capela Sistina, aquela coisa toda, tudo muito bonito. Aí você chega para o próprio Michelangelo, não chegue não, viu? Porque se você chegar para Michelangelo, já era, né? Ele já foi. Mas vamos supor que você viveu na época dele, aí você chegou para Michelangelo, aí Michelangelo, olha essa pintura aqui que eu fiz, na Capela Sistina, é muito bonito, e tudo, isso aqui é a minha melhor obra de arte, isso aqui é muito...
coloquei todo o meu talento aqui, coloquei o que eu tinha de melhor para fazer essa pintura. Aí tu olha e faz, essa pintura aí, vale nada. Que obra feia. Que obra sem valor. Que obra sem inspiração. Aí tu imagina, Michelangelo ia ficar bem feliz contigo, né? Rapaz, você é uma pessoa de altíssima cultura. Ele ia te agradecer. Não, ele ia ficar, oxe, vai-te embora. Vai, né? Vai-te embora. E aí ele ia mandar embora. E por que a gente faz isso com Deus e a gente acha que Deus vai ficar feliz com a gente? Depois que Deus criou tudo, Deus criou o homem. A coroa da criação de Deus. Aí eu chego para a coroa da criação de Deus e digo, não vale nada. É a mosca que pousou no não sei o quê, do cavalo, do bandido. Misericórdia, meu irmão. Tem gente que coloca a humanidade tão lá para baixo, e não lembra que a humanidade foi criada por Deus. O homem é uma criação divina. Se o homem escolheu se corromper, é uma escolha dele, mas eu não posso estragar ou diminuir a criação de Deus. Então se veja da forma como Deus te vê. Provérbios 2, Provérbios 2 Provérbios, aleluia. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, Deus com D minúsculo, é porque aí está tudo maiúsculo, mas o Deus desse século é Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o homem natural não discerne as coisas espirituais, lembra que a gente falou logo no início. Pronto, o homem incrédulo, ele foi cego, ele foi cegado pelo Deus desse século. Por isso que ele não consegue, a gente não consegue explicar as coisas espirituais para ele, porque ele foi cegado pelo Deus desse século. Mas nós, que nascemos de novo, nós tivemos os nossos olhos abertos para enxergar aquilo que Deus fez por nós e aquilo que Deus fez em nós. Então se veja como Deus te vê. Veja as coisas como Deus vê. Quando você vê um problema, quem é crente, ele vê uma oportunidade de crescimento. Quando um crente vê uma impossibilidade, ele vê uma possibilidade de um milagre. Então o descrente, ele olha e diz, não dá. O crente, ele olha e diz, Deus vai fazer um milagre. Ei, muda o teu ponto de vista. Muda a tua forma de enxergar. Porque olhar para algo possível e dizer, dá para fazer, qualquer um faz. Mas olhar para o impossível e crer, e se alegrar, e crer na promessa de Deus é coisa de crente, é coisa de quem nasceu de novo, é coisa de homem espiritual, é coisa de homem guiado pelo pastor Eric. Guiado pelo Espírito. O Espírito vai te conduzir. Lá em Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, você se diz filho de Deus, então você é guiado pelo Espírito de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, não tem como você ser filho de Deus. Então, veja certo. Primeiro, ouça certo. Segundo, veja certo. Terceiro, fale certo. Efésios 4:29 vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, a fim de que transmita graça aos que o ouvem. Ou seja, a nossa boca precisa ser um manancial de vida. Mas tem gente que só fala desgraça. Misericórdia, meu amigo. Tem gente que você senta para conversar com a pessoa 5 minutos, quando você sai, chega é difícil levantar, tamanho peso que veio sobre você. Tem gente que é até gente boa, mas você chega e é só desgraça, é só desgraça, é só desgraça, é só coisa ruim, é só coisa ruim. E não é porque só acontece coisa ruim, é porque ela só enxerga coisa ruim. Conforme você se vê, assim você é. Conforme você olha as coisas. Jesus disse, se os teus olhos forem luz, forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se você enxergar bem, você vai ver coisas boas em tudo. E se eu vejo coisas boas, eu vou falar de coisas boas. Entende que tem uma construção, ouvir certo, falar certo, ouvir certo, ver certo, então eu vou falar certo. E a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza come do seu fruto. Provérbios 18:21. Então aquilo que eu ouço continuamente, aquilo que eu vejo continuamente vai me alimentar.
E no momento que eu for pressionado, eu vou colocar para fora aquilo que está por dentro. Então eu vou falar aquilo que continuamente eu tenho ouvido e aquilo que continuamente eu tenho visto. Então, vigia os teus ouvidos, vigia os teus olhos e vigia as tuas palavras, porque palavras são fontes de vida ou de morte. Como a gente viu sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se eu estou tendo certeza que vai acontecer comigo, aquilo que de ruim que eu tenho declarado vai acontecer. Observe pessoas, observe a vida de pessoas e observe o que elas falavam antes. Observe a tua vida e observe o que você falou em toda a tua vida, se você não está vivendo hoje o que você falava. Se está bom, glória a Deus, você tem falado bem. Se está ruim, muda a tua fala. Teve um grande jogador de basquete, Kobe Bryant. Eu assisti um documentário dele. O homem tinha uma mentalidade extraordinária, assim, sobre treinamento, sobre sucesso. E ele se tornou um dos maiores jogadores de basquete da história. Porém, ele morreu de forma trágica e muito antes do tempo em um acidente aéreo, de helicóptero. E alguém diz, rapaz, como isso pôde acontecer? Como a vida de alguém pôde ser ceifada de forma tão rápida, de forma tão fora do tempo? Mas aí ele dizia que pretendia morrer cedo para entrar para a história. Nós vimos uma operação, todo mundo viu, no Rio de Janeiro, onde tragicamente 4 policiais morreram. E eu não consigo dizer que foi bem sucedida a operação porque 4 policiais morreram. Se morrer um policial, não foi bem sucedido. E eu vi uma fala da esposa de um dos policiais, e ela disse que ele costumava dizer que queria morrer fazendo o que ele mais gostava de fazer. E ele amava fazer o que ele estava fazendo. Operações policiais, ser policial, e ele morreu naquilo ali. Você sabe que aquilo que a gente fala vai atrair para a gente morte ou vida. Quando a gente te leva a declarar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso. Rapaz, toda vez eu falo, eu esqueci. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso é para colocar na tua boca palavras de vida para você. Não é uma repetição vã, não, para a gente ficar aqui repetindo e levar você a decorar ou alguma coisa, não. É para declarar vida. Aí tem gente que fica olhando, não vou não falar não. Pastor, não manda em mim. Ei, meu irmão, isso é vida para você. Fale certo, declare certo. Tenha confissões de fé. O que é que você quer viver? Faça uma lista, escreva. Escreva essa lista e declare essa lista. Quanta coisa eu vivo hoje, eu declarei antes, intencionalmente. Intencionalmente declarando. Eu declarei que ia ser professor do Rema. Eu me lembro uma vez, eu não tinha nem começado a estudar o Rema, mas eu ouvi falar do Rema, disse, rapaz, é bom esse negócio. E aí me veio a impressão no meu espírito. Pastor Eric. Veio a impressão no meu espírito. No meu pastor Eric aqui, interior, falou comigo. Se eu vou ensinar no Rema. Aí o pastor Humberto, pregando, ele disse, quem aqui sente que vai ser professor do Rema? Fica de pé. Aí eu fiquei de pé. Aí os que ficaram de pé, tudo formado no Rema. Tudo. Acho que alguém olhou assim e disse, oxi, menino, nem começou o Rema ainda. Oxi, aí daí, vai para onde? Mas eu entendi que Deus falou comigo, eu disse, agora eu vou ser intencional. Fiz uma lista de confissões de fé de como seriam as minhas aulas no Rema. Não que eu iria ensinar no Rema, mas como seriam. Que eu iria. Então está chegando minha hora de ensinar no Rema. As minhas aulas, além de serem cheias de sabedoria e de conhecimento, serão recheadas de milagres e intervenções sobrenaturais. Essa era uma declaração de fé minha. Depois quando vem, Guilherme, tu vai ensinar no Rema. Não é mais surpresa. Por quê? Porque eu já declarava. Eu trabalho nos melhores lugares através da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e ganho os melhores salários e gratificações. Isso eu já declaro há muito tempo. Aí alguém vê, tu é peixe, né? Tu é peixe. Não, o dono do oceano é meu pai, só isso. Pensa no negócio que a gente escuta. Não, porque tu é peixe. Pai, o peixe que eu tinha, ele já foi, já faz tanto tempo. Tem ninguém do alto escalão me segurando dentro de instituições. Quem me segura é o dono das instituições.
Sabe, coloca a tua confiança em Deus e fala de acordo com isso. Se eu creio, eu falo. Eu criei, por isso falei. Então fale de acordo com a palavra, fale de acordo com a vontade de Deus. Tem gente reclamando do que tem vivido, mas não tem falado o que Deus diz para você falar. Primeiro passo, ouvir certo. Segundo. Terceiro. Agora o quarto, guardar o coração. Eita glória! A gente pregou uma série sobre guardar o coração. E se você quiser ver, entre no canal no YouTube Verbo Janga e lá você vai encontrar ministrações da palavra. E você que está nos assistindo online, inscreva-se no canal, encaminhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp e clique no sininho, né, para receber as notificações. Ah, pai, tá brincando, né? Mas menino... Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ei, meu irmão, do teu coração vão sair as fontes da vida. Vão proceder as fontes da vida. Você sabe que quando eu contamino a fonte, eu contamino todo o rio? Existe o maior trabalho para guardar as fontes, guardar as nascentes dos rios. Porque se eu prejudico a fonte, eu prejudico todo o rio. As fontes da vida estão no teu coração, então guarda o teu coração. A palavra aqui no original sobre guardar é a mesma palavra que se refere a um quartel. Você já passou na frente de um quartel? Com certeza, muitos quartéis você já passou. E você vê lá um sentinela, você vê lá um militar guardando a entrada daquele quartel. Esse guarda o teu coração é a mesma expressão, coloca um guarda no teu coração. E ali, o sentinela é a maior autoridade dentro do quartel. É um soldado lá. Mas se chegar alguém que ele não autorizar, a pessoa pode ser superior a ele, mas não pode passar por cima. Por quê? Ele foi colocado numa posição de autoridade, de guardar, de proteger a entrada. Ei, protege a entrada do teu coração. Protege o que entra no teu coração. Porque, ei, o diabo está vendo você crescendo, você evoluindo, você perseguindo as promessas, você ouvindo certo. Sabe que o diabo sabe o que você ouve? Sabe que o diabo sabe o que você assiste? Sabe que o diabo sabe o que você fala? É muito sábio que eu falei agora, né? O diabo sabe o que você fala, sabe o que você vê, sabe o que você assiste, sabe o que você ouve. E quando você começa a mudar a tua rotina de ouvir, de ver, de falar, ele sabe. Tem coisa boa chegando para ele. Você ficou com medo de dizer amém, porque é o diabo que sabe, né? Ficou assim um amém meio... Amém, o diabo sabe. O diabo sabe, tenha medo do diabo não. Quer que eu te mostre o diabo? Debaixo do meu pé. Ah, pastor, bate na madeira. Eu tenho medo de diabo agora. Pelo amor de Deus. Ei, tu não precisa ter medo do diabo não. O diabo é um derrotado, foi vencido na cruz. A morte não pôde segurar Jesus, ele ressuscitou. E nós estamos muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Não tenha medo dele não. Só que ele vai tentar levantar distrações. Vai tentar colocar limites para você. Só que você não pode, as portas do inferno não podem parar a igreja. Então você continua avançando. Só que muitas vezes, como o diabo não pode te resistir, ele vai lançar dardos no coração de pessoas. Dizendo, ei, tu viu o jeito que o pastor falou? Tu viu as tapas que o pastor deu em Léo? Ei, Léo, tu vai se submeter a isso, é? Tu sabe que tu consegue quebrar o pastor, tu é mais forte que ele. Venha, Léo, venha. Ei, a esposa do pastor só quer ser. Pense numa posição de esposa do pastor. Se ela se arruma, só quer ser. Se ela chega desarrumada, a esposa do pastor desse jeito. Meu amigo, pense. Se é muito doce, ela diz, como é que vai corrigir o povo com essa doçura toda? Se é muito firme, pra que isso? Meu amigo, dá para agradar não. E nem o pastor. O pastor corrige, tem gente que sai com raiva. O pastor fala uma palavra de fé para inspirar. Eu gosto quando corrige, quando... Lapada.
chicote. Não gosto dessas palavras assim, não. Aí o pastor prega de prosperidade, essa teologia da prosperidade. Aí o pastor prega sobre conserto. Não, para que falar desse jeito também? Podia falar de prosperidade. Meu amigo. Ei, mas muitas vezes o pensamento não é humano, muitas vezes é um pensamento que vem do diabo. Uma seta do diabo. Às vezes alguém fala alguma coisa, o diabo distorce, como você entende, e lança para você. Tu viu como ele falou? Tu viu como foi? A gente já teve aconselhamento com pessoas e a gente já errou. A gente já errou. E toda a turma que se forma discipulado, tem uma coisa que eu garanto para todo mundo, é aqui na frente de todos aqui. A gente vai errar com você. Eu não sei ser pastor, não. Se você está chegando na igreja, eu quero uma igreja que o pastor saiba ser pastor. Não é aqui. Eu estou aprendendo, não sei não. Daqui a 30 anos eu vou olhar e dizer, rapaz, como é que eu fiz aquilo? Eu errei ali, eu errei aqui. Eu vejo pastor com 40 anos de pastoreio falando que erra, imagina eu, com 2. Aí às vezes alguém, não, porque eu acho que não era dessa forma não. Eu disse, rapaz, talvez esteja certo mesmo, eu acho que não era desse jeito também não, eu errei. E aí, tu me perdoa? Tu erra também. Não, porque se tu não errar, aí procura uma igreja de um pastor que não erra. Mas eu erro, meu irmão. Eu vou errar. Tem decisão que precisa ser tomada. A bomba vai explodir. Tem 2 fios, um vermelho e um verde. No filme, toda vez acerta, né? Vermelho e um verde. Tem que torar um. Aí eu tô lá, a bomba vai explodir. 10, 9, eu pego o alicate vermelho. Bum! Explodiu. Às vezes eu vou acertar, às vezes não. Explodiu. Eita, desculpa aí, explodiu. Vamos ajeitar aqui as paredes. A gente morreu não, mas vamos ajeitar aqui as paredes. E pronto. Explodiu. Fazer o quê? Às vezes eu acerto. Pô, acertei. Se eu fosse guiado por Deus em tudo, essa igreja já tinha 10 mil membros. Tudo que eu fizesse. Mas a gente erra. E com a tua disposição em passar por cima do erro da tua liderança. Estou falando de pecado não, viu? Estou falando de pecado escandaloso nem nada não. Estou falando de um erro, um tratamento errado, uma palavra dita no momento errado, da forma errada. A falta de fazer alguma coisa que era para ter sido feita. Ei, mas isso aí o diabo vai usar muitas vezes para minar a tua fé. Para quebrar a influência de pessoas de Deus que Deus colocou sobre a tua vida para exercerem uma voz. Nós, no Novo Testamento, somos guiados pelo Espírito. Mas Deus coloca pessoas que vão ser uma voz de Deus. Essas pessoas não vão nos guiar, mas vão nos instruir. Nós somos guiados por Deus. No Antigo Testamento éramos guiados por profetas. No Novo Testamento somos guiados diretamente por Deus. Mas precisamos entender a posição de pessoas. E quando o diabo consegue quebrar a influência de homens e mulheres de Deus sobre a tua vida, é um primeiro passo para te tirar do lugar que Deus tem para você e fazer você não alcançar a promessa. Porque ele não pode te parar, às vezes ele vai lançar coisas para fazer você não guardar teu coração. Então é sua responsabilidade e minha responsabilidade guardarmos o nosso coração todos os dias. Amém? Então esse foi o 4 e agora o último. Perseverar. Diga perseverar. Perseverar. Tiago 1,12 vai dizer, feliz é o homem, grupo de música pode vir, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aqui tem uma chave muito forte. Ele vai dizer, vocês precisam perseverar na NVI, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, às vezes, você está ouvindo certo, você está vendo certo, você está falando certo, você está guardando teu coração, mas ainda não aconteceu. E o que é que eu faço agora? Persevera. Porque nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que a gente quer. E deixa eu te dizer, muitas vezes não vão acontecer no tempo que a gente quer. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tem coisa que a gente não está pronto para viver. A gente quer viver, mas a gente não está pronto. E a morte e a vida estão no poder da língua. Aí a gente declarou, a gente ouviu, a gente viu, a gente guardou o coração. Aí não aconteceu. Aí o diabo, ei rapaz, é em vão o que tu está fazendo. Está vendo não que nada aconteceu ainda? Está vendo não que não está dando certo? Ei, para,
Aí entra o espírito de vítima. Senhor, eu, teu servo. E com esse fundo musical é que fica perfeito. Teu servo, tenho feito tudo que o Senhor me fala para fazer. Tenho me guardado do mal, do pecado. Tenho andado em retidão. Cumpro minhas escalas. Cuido dos meninos melequentos. Aguento as tapas do pastor. E ainda não aconteceu. Aí eu entro em outro lugar chamado meritocracia. É eu dizer, Senhor, eu estou fazendo por merecer. Aí eu saio da graça. A graça é, Jesus mereceu por mim. Aí eu, pela fé, acesso. E ponto. Fazer essas coisas que eu estou te dizendo para fazer é o caminho para você andar em fé. Para que através da fé você alcance o que a graça disponibilizou. Não é que você vai fazer essas coisas para merecer. É porque Jesus mereceu. E o que Jesus mereceu eu vou alcançar através da fé. E a fé tem um passo a passo. Ouvir certo, ver certo, falar certo, guardar o coração. Aí eu estou no lugar de fé, pronto para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Só que agora eu preciso continuar fazendo. Não é só fazer, é fazer e continuar fazendo. É fazer e quando as coisas más acontecerem, continuar fazendo. É fazer e quando a pressão se levantar, continuar fazendo. É fazer e quando nem tudo estiver tão bem, continuar fazendo. Ei, não pare, não pare, não saia do lugar que Deus chamou você para estar. Não saia. Eu vejo muita gente desistir fácil. Jesus não desistiu. Jesus, sabendo tudo que ele ia viver, tudo que ele ia passar, de sofrimento, de humilhação, de receber o pecado da humanidade, receber a doença da humanidade, receber a dor da humanidade sobre o seu corpo, ele foi orar no Getsemane e ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, estava disposto a passar por aquilo, estava disposto a ir até o fim, e foi até o fim. Apanhou, foi chicoteado, foi humilhado, seu corpo se fez chagas. Ontem no culto jovem a gente passou até um vídeo da descrição da crucificação através de um médico cirurgião. Ele explica tudo o que aconteceu com o corpo de Jesus. Sofrimento terrível. E Jesus foi até o fim para pagar o preço. Aí qualquer pressãozinha que se levantou, eu quero desistir. Qualquer pressãozinha que se levantou, eu quero parar. Pressãozinha, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Compara com o que Jesus passou, benção. E tu não sabe as pressões que eu passo não, como pastor não. Ou tu acha que não tem pressão? Ou tu acha que é tudo mil maravilhas? 200 e tantas famílias para cuidar. Tu tem uma família e se aperreia, imagina 200. É, meu filho, se for na minha força não vai não. Vontade de desistir vem um bocado. Já pensou em desistir de ontem para hoje umas 3 vezes só. Mas eu vou desistir não. Eu vou até o fim. O pensamento vem e vai-se embora. Nem me abala. Eu não largo o que Deus preparou para a minha vida. Eu não largo o lugar que Deus me colocou. E como militar que sou, a gente até estava falando de um acampamento que teve para homens em Campina Grande, dos Guardiões. E lá a gente foi exposto a situações desconfortáveis que alguns cursos militares têm. Inclusive é um general do Exército que está à frente desse movimento. Também tem alguns outros militares. Só gente boa que gosta de fazer a gente sofrer. A gente frio, fome, sono. E tinha um sino lá. Era só tocar o sino que desistia. Aí podia comer, podia dormir. E a gente, madrugada, frio, daqui a pouco, água. Água de Campina Grande. Delícia. Geladinha.
Aí depois no acampamento de homens, no acampamento da gente que a gente foi, aí na pousada, bora pra piscina, de madrugada, digo, olha. E lá a água tava tranquilinha. E lá no frio, e o corpo querendo tremer, eu digo, não trema não. Não trema não. E eu dizia pra mim mesmo, quanto pior, melhor. Tá bom porque tá ruim. Se ficar pior, ficar melhor ainda. Tô nem aí. Pode desistir todo mundo que eu não desisto não. Fica aqui. Tem que aprender que o desconforto não vai definir quem você é, nem definir até onde você vai, não. Tá desconfortável, vai desconfortável mesmo, depois vai melhorar. Nos cursos militares, existe um brevet, que é um emborrachado que a gente coloca na farda. E quem passa, que olha, vê aquele brevet, sabe que a pessoa passou pelo curso. Os cursos mais difíceis que tem, o curso mais difícil que tem é o chamado caveira. Quem vê uma caveira aqui, uma faca na caveira, sabe, rapaz, esse cara aí aguenta. Esse cara aí sofreu. Você não dá nada pelo cara, mas olhou, viu uma caveira na farda, rapaz, esse aí é rochedo. Aí o cara está passando no curso, está sofrendo no curso, está sem dormir no curso, sem comer, apanhando, passando frio, e às vezes está pensando, eu vou ostentar aquele brevet, eu vou colocar aquele brevet na minha farda, eu vou poder dizer que eu venci. Ei, tem algo muito melhor do que um brevet para você. Tem uma coroa incorruptível. E vai chegar o dia, e está chegando, que ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, entre para o gozo do teu Senhor. É aquele momento que ele vai colocar o brevet em você. É aquele momento que ele vai colocar a coroa em você. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ei, a coroa da vida está preparada para aqueles que não desistem, para aqueles que não param, para aqueles que não retrocedem. Ei, vai até o fim. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas tremendas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E não faça que seja em vão o sacrifício de Jesus. Jesus já pagou o preço por mim e por você. Não faça com que tenha sido em vão o que ele fez. E eu tenho como fazer com que tenha sido em vão? Tem, para você. Você tem como fazer com que tenha sido em vão o sacrifício de Jesus pela tua vida. Isso aí é uma decisão de cada um. E eu quero aproveitar esse momento para perguntar se tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida. Essa é a primeira e mais importante decisão. Ele não se envergonhou de nós. Se você ainda não tomou essa decisão, ei, urge a necessidade de tomá-la. Urge a necessidade de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer do Senhor o Senhor da minha vida. Muda a minha vida, muda a minha história. Alguém vai dizer, mas eu não estou pronto. Se você tivesse pronto, você não precisava dele. Você entrava no céu sozinho. Ele vem para te deixar pronto. Ele vem para te fazer pronto. Ele vem para te mudar, para te transformar. Para você viver o que ele tem para a tua vida. Não deixa o diabo lançar dardos na tua mente, setas na tua mente, dizendo, ei, isso não é para você. Ei, ele não te ama mais. Ei, ele não te quer mais. Eu digo para você, ele te ama, ele te quer. Ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história. Se você já viveu com ele e se afastou, ele está te chamando de volta. Se você nunca viveu com ele, mas só olhou de longe, ele está te chamando, venha. Mas uma coisa é certa, ele não quer que você saia daqui da mesma forma que você chegou. Se você ainda não fez dele Senhor da tua vida. Abre-se a oportunidade de tomar essa decisão. Levanta a tua mão, vem aqui à frente, a gente vai orar com você. Vai te conduzir nesse momento. E a Bíblia diz que há maior festa no céu para um pecador que se arrepende do que para 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tem alguém para tomar essa decisão? Você não precisa se envergonhar. Vou pedir para a diaconia se preparar para a ceia. Nós vamos
tomar uma ceia poderosa. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A ceia, ela celebra a nossa comunhão com Jesus. Jesus, através do seu sacrifício, ele nos religou a Deus. Ele nos religou ao Pai. Ele nos reconectou. Ceia fala de conexão, fala de sentarmos à mesa. A ceia, nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, era aquilo que a gente faz em casa, que a gente senta ao redor da mesa, que a gente desfruta da companhia de pessoas queridas, sem olhar no celular, entendendo que a pessoa ali é mais importante do que o celular, entendendo que a esposa é mais importante que o celular, que o marido é mais importante que o celular, os filhos são mais importantes que o celular. A ceia celebra isso, comunhão. E o que Jesus fez através do seu sacrifício foi nos reconectar. E nós podemos cear relembrando o que Jesus fez. E ao mesmo tempo, treinando para fazermos junto com Ele. Porque está chegando o dia, e eu vi um vídeo que eu imagino exatamente dessa forma. Fizeram com inteligência artificial, no céu e tudo muito bonito, muito branco, mesas muito bonitas, com muito branco e dourado. E várias mesas, e Jesus em cada uma delas. Ele é onipresente. Não imagine que quando chegar no céu vai ter uma multidão tão grande que você não vai conseguir ver Jesus. Eu imagino cada um de nós bem pertinho dele. E a gente vai poder cear junto com ele. A gente vai poder partir o pão junto com ele. Eu imagino ainda ele partindo o pão e entregando. Ei, meu filho. Ei, minha filha. Chegou o momento. Chegou o momento que você tanto esperou. Chegou o momento que tantas vezes vocês celebraram lá. E agora a gente vai fazer isso junto. Diaconia pode se posicionar. O apóstolo Paulo, recebendo a revelação da Santa Ceia, ele disse que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele fala também do cálice, e ele diz que este é o cálice da nova aliança no meu sangue. A Bíblia fala de várias alianças, e a última aliança seria a aliança de sangue em Jesus. No Antigo Testamento, existiam outras alianças. Mas essa aliança, essa última e derradeira aliança, é uma aliança feita com sangue. Existem culturas que têm alianças de sangue, onde alguém que não faz parte daquela família faz aquela aliança e corta uma parte do corpo. E em algumas culturas eles chegam a pingar em um cálice o sangue de duas pessoas diferentes, eles misturam e bebem. E a partir daquele momento eles fizeram uma aliança de sangue, onde passaram a ser da mesma família, onde tudo que é de um é de outro. Tudo que um precisar e o outro puder, ele vai ajudar. Se alguém se levantar contra um, toda a família do outro vai proteger, porque eles têm uma aliança de sangue. Nós temos uma aliança de sangue com Jesus. Nós fomos feitos família de Deus através do derramamento de sangue de Jesus. Quando nós tomamos a ceia, nós celebramos isso que Ele fez e nos preparamos para fazer quando Ele vier. Ele disse: façam isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você participa da ceia. E se eu não nasci de novo e participar? É só um pedaço de bolacha e um pouco de suco de uva. Oxe, pastor, mas não fala lá que tem gente que morre cedo por causa disso. Fala,
sobre crente, sobre quem faz parte da aliança, e toma sem discernir o corpo. O que é tomar sem discernir o corpo? É eu entender que nós fazemos parte de um corpo. É eu entender o meu irmão é importante no corpo. Naquele tempo as pessoas levavam comida para a igreja, para cear. Tinha gente que tinha muito, comia muito. Tinha gente que tinha pouco, comia pouco. Tinha gente que não tinha nada, não comia nada. E o apóstolo Paulo diz: ei, entenda a importância do teu irmão. Pega o teu e reparte com ele. Como é que um pode estar passando fome do teu lado e tu está comendo, se empanturrando? Discirna o corpo, entenda a importância do corpo, entenda a importância da família. Família de Deus. Ah não, porque eu pequei. Aí tu se arrepende e toma a ceia. A ceia celebra a redenção do pecado. Como é que eu vou deixar de cear por causa do pecado? Eu deixo de pecar por causa do Senhor. Se eu pequei, eu me arrependo e deixo. E se eu não fui batizado ainda? Se Jesus voltar hoje, tu vai para o céu? Tu nasceu de novo, tu vai para o céu? Então se tu pode ir para o céu, porque tu não pode celebrar aquilo que te levou para o céu? Foi o sacrifício de Jesus. Então você pode tomar da ceia. Ah, mas em tal igreja não pode. Então lá não pode. Mas a gente entende dessa forma. E não existe nenhuma proibição bíblica de tomar a ceia. Os diáconos podem distribuir. Você pega, fica com ela e a gente vai tomar a ceia todos juntos. Amém? Obrigado. Nesse momento, enquanto você pega, pense no que Jesus fez. Pense no sacrifício dele por você. Pense no preço que foi pago pela tua vida. Viver as promessas de Deus para a tua vida é respeitar e honrar o sacrifício de Jesus na cruz. Nos redimiu com teu amor, com o seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós. Nos redimiu com teu amor, com o seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu e graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, ele reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, nos rendemos ao teu nome,
que é sobre todo nome. Não há outro igual ao seu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao seu nome, que é sobre. Não há amor igual ao seu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal. Na cruz venceu por nós, na cruz venceu por Graça nós. real, Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal. na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia. Aleluia. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse sacrifício de Jesus foi para nos dar o acesso ao Pai e o acesso à vida eterna. Quando nós participamos da ceia, nós relembramos, celebramos e adoramos ao Senhor Jesus pelo seu amor, pelo seu favor, pela sua graça. Graças a Deus, a salvação não é por mérito nosso, é por mérito de Jesus. Existe algo que eu tenho que fazer? Obviamente. Preciso entregar minha vida a Ele, porque sem Ele eu não consigo acesso ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quando Ele entra na minha vida, Ele transforma, e de glória em glória eu sou transformado à imagem de Deus. Mas tudo é por Ele, para Ele, por causa dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nessa ceia, eu quero te convidar a uma reflexão. Como tem sido a tua resposta ao amor de Deus? Como tem sido a tua resposta na tua vida ao sacrifício de Jesus? Como tem sido a tua honra ao sacrifício dele? Como tem sido a tua dedicação a Ele, o teu amor a Ele? Não para merecer alguma coisa, mas como uma resposta ao que Ele fez. Como uma resposta ao amor dele. Sempre que pensar em pecar, lembre, o sangue foi derramado para me livrar do domínio do pecado. Sempre que pensar em se desviar, lembre, Ele enfrentou até o fim. Sempre que pensar em desistir, lembre, Ele não desistiu de mim. Persevere até o fim. Viva as promessas de Deus. Viva o que Ele preparou para você. O sangue pode dar na canela, não volte atrás. Não toque o sino, não desista. Deus não se agrada dos que retrocedem. Você não foi chamado para retroceder. Você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para parar no meio do caminho. Você vai até o fim.
Feche teus olhos, curva tua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graça, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado pelo teu sangue derramado por nós. Obrigado pelo teu amor por nossas vidas. Obrigado pela tua graça, que nos tornou merecedores do teu amor. Nós queremos, Pai, nos colocar diante de Ti, nos consagrar ao Senhor. Nós queremos honrar o Teu sacrifício naquela cruz. Nós queremos honrar o que o Senhor fez por nós. Honrar o Teu amor por nossas vidas, nos santificando, tendo uma vida que agrade ao Senhor. Não para merecermos algo, mas para honrarmos o que o Senhor fez por nós. Nos arrependemos das vezes que não Te honramos como deveríamos honrar. E através da Tua graça recebemos imediatamente o Teu perdão. E Te damos graças. Em nome de Jesus. Você pode participar? Aleluia. Obrigado, Senhor. Ele morreu naquela cruz. E depois que ele morreu, muitos comemoraram. Ei, aquele que se dizia o rei dos judeus está acabado. Eu imagino o diabo comemorando. Eu imagino o inferno celebrando. Você sabe que não era o inferno como lugar, mas o diabo e seus demônios celebrando. Acabou. Porém, em um dado momento, se houve passos. Em um dado momento, o que parecia que tinha acabado, começa a dar um sinal de vida. E o que parecia derrotado, surge como o vitorioso sobre a morte. Surge como o rei dos reis. O que era só rei dos judeus, surge como rei dos reis, de todos os povos. Surge como general do exército de Deus. E ele ressuscitou. Aleluia!